Olá, amiguinhos! Agora que a gente já definiu relação de trabalho, suas espécies, falamos da relação de emprego, que é de fato a relação mais importante, não é a única que importa, mas é a que fica mais evidente e a efetivamente abraçada pela CLT. Vamos começar a desenhar aqui um pouquinho do contrato de trabalho em si, legal? Então vamos lá, falando de contrato de trabalho, a gente tem que fazer algumas distinções, ok? O contrato de trabalho ele pode ser expresso ou tácito, escrito ou verbal, por prazo determinado ou indeterminado. Expresso é clara a relação que está se aperfeiçoando ou se consolidando entre as partes. Eu sei que eu sou funcionário e o meu empregador sabe que é meu patrão. Isso está claro para ambas as partes. Eu passei por um processo seletivo para estar atuando dentro dessa empresa, ok? E o tácito? O tácito é quando essa relação não é expressa. Ela é uma relação de emprego oculta. Ela está escondida ou maquiada de alguma forma. Exemplo: montagem de uma cooperativa para fraudar relação de emprego. Então, eu terceirizo o serviço de uma cooperativa, mas na verdade o que existe ali é uma relação de emprego direta. Então é uma fraude o que está acontecendo. Então é uma relação que não está expressa, ela está oculta. Essa é uma forma de ocorrer um contrato tácito de trabalho, ok? A outra forma é quando ele simplesmente acontece e passa desapercebido. E quando você vê, o reclamante já adquiriu o direito de receber e o reclamado o dever de pagar. Um exemplo clássico que eu gosto de trazer é o que um aluno meu acabou me trazendo. No condomínio que ele mora, o zelador começou a varrer a calçada da frente do prédio, porque ele queria, não era um dever, uma obrigação dele. Ele varreu um dia, 2, 3, no quarto ele deixou de varrer e o pessoal do condomínio começou a cobrar, aquela atividade dele, como se fosse, parte da função que ele exercia, quando na verdade não era. O que ele fez quando saiu do condomínio? Entrou com uma ação trabalhista pleiteando um adicional, um adicional por acúmulo de função. E o acúmulo de função não é positivado ainda no nosso ordenamento jurídico, mas, de acordo com o entendimento majoritário, quando reconhecido, dá direito ao profissional a um acréscimo no seu salário durante todo o período da acumulação da atividade de 20%, ok? Então, é uma forma de você o quê? De você conseguir aí, de identificar que aquela relação ela está ocorrendo de forma tácita, certo? E aí nós temos o contrato escrito e o verbal. Quando eu falo de verbal, eu não estou falando sobre anotação na CTPS lá, aquelas obrigações do empregado entregar a carteira de trabalho e do empregador devolver depois de 48 horas assinada. Eu não estou falando disso, tá? Porque isso aí é inerente a qualquer relação de emprego. A anotação na CTPS ela é obrigatória em quaisquer hipóteses. Ela é prova de vínculo de emprego, ok? Ela é uma das provas. Quando eu falo de contrato escrito, é um instrumentalizado, aquele que tem de fato um contrato com cláusulas, desferindo obrigações, deveres, prerrogativas, direitos para ambas as partes dentro do que está sendo pactuado, ok? Então o verbal é quando eu não tenho um instrumento dizendo quais cláusulas irão regir aquela relação. E o escrito é quando esse instrumento existe e foi assinado por ambas as partes. Eu não estou falando aqui de anotação na CTPS. E aí, por fim, eu tenho um contrato por prazo indeterminado e determinado. A regra, meus amigos, pelo princípio da continuidade das relações de emprego, pela característica do contrato continuado, é que ele deve nascer como contrato por prazo indeterminado, face a sua função social. Ok? Então a regra é que o contrato ele nasce por prazo indeterminado. E a exceção, ou deveria ser exceção, é o contrato por prazo determinado.
onde a CLT prevê apenas 3 hipóteses descritas no artigo 443, alíneas A, B e C da CLT. Estudaremos sobre elas na próxima aula. Obrigada! Se você gostou do vídeo, clique em curtir, se inscreva no canal e siga a gente nas redes sociais. Obrigada!